Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Estamos de volta trazendo nossos resumos sobre as nossas lições. Hoje vamos falar sobre a nossa 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, revista de adulto, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para os nossos dias atuais. Hoje vamos trazer o nosso subsídio, o nosso resumo sobre a nossa 10ª lição. Nossa segurança vem de Deus. Onde ou em quem depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa convicção? Em quem estamos depositando? Em Deus ou nas riquezas ou nas propriedades? Vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Essa é a nossa lição, 10ª lição. Nossa segurança tem que estar em Deus, tem que vir de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículo do 19 ao 27. Lembrando que nós estamos falando sobre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, registrado ali no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus e também em Lucas. Mateus capítulo 6, capítulo 5 ao 7, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ali no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Hoje essa lição está contextualizando o capítulo 6, o versículo 19 ao 27, quando Jesus vai falar ali que não devemos ajuntar tesouro na terra, mas sim tesouro no céu. A nossa verdade prática está dizendo que não podemos colocar nossas esperanças nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus, porque é Ele que supre tudo, Tudo é de Deus, foi feito por Deus e para Deus. João, capítulo 1, no seu Evangelho, versículo 3, vai dizer que tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, tudo foi feito por Jesus e para Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito viria a existir. O nosso texto áureo, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesus diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Então, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo em relação a em quem estamos colocando a nossa confiança, a nossa esperança, nossas convicções, a certeza da nossa salvação, porque nós somos apenas administradores, mordomos, dispenseiros daquilo que Deus nos confiou, porque tudo é para Ele, nada é nosso. Quando partimos daqui, desta terra, não levamos absolutamente nada de material. As nossas obras, aquilo que fizemos aqui enquanto estamos vivos, é que vamos levar para prestar contas a Deus. Deus está anotando todas as nossas ações. Então não coloquemos as nossas esperanças, a nossa certeza, os nossos corações nas vãs coisas materiais. Nada, absolutamente nada, nem ninguém deve substituir a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Nada deve estar acima de Deus em nossas vidas. Que Deus em Cristo continue nos guardando. Se esse vídeo te ajudar, dê um joinha, compartilhe o nosso vídeo e vá nos acompanhando, tá bom? Que Deus em Cristo continue te guardando. Então, em quem estamos colocando a nossa esperança, Em Deus ou nas riquezas? Muitos vivem desenfreados em busca de riquezas, e é bom a gente buscar sempre o melhor para a nossa vida, para a nossa família. É louvável, a Bíblia nos dá exemplo de grandes homens que eram riquíssimos,
riquíssimos, a exemplo de Abraão, Salomão, Jacó, Isaac, homens riquíssimos, mas que a sua confiança, a sua fé estava em Deus e não nos bens materiais que possuíam, né? Então ser rico não é pecado. Pecado é quando deixamos os bens, as riquezas, tomar o lugar de Deus em nossas vidas, né? Quando morremos, tudo fica. Nada é de ninguém nesta terra. Alguém morreu, as riquezas ficou. Aquele que passou a administrar vai morrer e aquela riqueza vai passar para outro. Nós apenas administramos enquanto somos vivos, mas não é nossa, porque nós partimos e tudo fica aí, né? Então que reflitamos nesta noite ou neste dia sobre essa verdade bíblica. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Jamais devemos colocar nossa esperança em bens materiais. Foi o que Jesus nos disse, né? Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouro neste mundo e sobre a necessidade ou a ansiedade. Pessoas ansiosas que vivem desenfreadamente e que quando eu tiver isso, quando eu chegar a isso, quando eu tiver X quantidade de dinheiro no banco, quando eu tiver X bens materiais, e a vida vai passando e acaba se tornando pessoas frustradas, porque vive em busca de um propósito e a vida vai passando, e quando alcança, a vida já passou e deixou de viver esse processo, né? Então, Salomão vai dizer, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Então precisamos ter cuidado em quem ou em que nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa segurança, em Deus ou nas riquezas. A pandemia veio mostrar que não há ninguém melhor do que ninguém. Todos morrerão, todos partirão para a eternidade. E aquilo que plantamos aqui é o que iremos colher na eternidade. Porque teremos que prestar contas ao Autor da vida sobre nossos atos, nossas ações, enquanto estivermos aqui vivos. Então, que nossa confiança, que nossa segurança esteja em Deus e não em bens materiais. Devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor ao dinheiro, Paulo vai dizer, é a raiz de todo o mal. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O apego aos bens terrenos nos escravizam, tornando-nos dependentes das coisas materiais, não mais do Senhor. As bens, as riquezas escravizam as pessoas. Escravizam as pessoas. É bom ter riquezas, é bom ter bens, é bom ter posses, mas jamais nada disso pode substituir o nosso relacionamento com Deus. Primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre riqueza do céu e riqueza terrena. Nós aceitamos a Cristo como nosso suficiente e único e insubstituível Salvador. Somos novas criaturas e não devemos ser dominados pelas concupiscências, pelos desejos dos olhos, nem pela soberba do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 16. As concupiscências da carne, os desejos desenfreados em adquirir, em possuir, em ter acima de Deus, acima de qualquer coisa. Muitos passando por cima de princípios para adquirir riquezas. Mas tudo que plantamos, colhemos. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus foi batizado ali por João Batista e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde Jesus jejuou ali, passou 40 dias e 40 noites ali em jejum e oração.
Uma das tentações que o diabo tentou pegar Jesus foi através da oferecendo riquezas. Quando ele diz, tudo isto me foi passado, todos esses reinos do mundo te darei, se prostrares, me adorar. Mas Jesus rejeitou tal proposta, pois o coração do Senhor não estava nas riquezas deste mundo. Ele sabia a quem devia a verdadeira adoração. O coração de Jesus não estava em riquezas, estava em servir, em ser obediente ao Pai. E muitos são tragados por essas cobiças. Balaão, o profeta de Deus, no momento em que o povo judeu estava ali passando pela região ali dos Moabitas, Balaque, o rei dos Moabitas, enviou riquezas para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Deus instruiu a Balaão apenas para que abençoasse o seu povo e não amaldiçoasse. Balaão seguiu a caravana, os príncipes ali dos Moabitas, dos Midianitas. Em algumas ocasiões, ao invés de, como queria Balaque, amaldiçoar o povo de Deus, Balaão abençoava o povo de Deus. Balaão, com a cobiça ali pelas riquezas, deixou de lado seu relacionamento, sua intimidade com Deus e lançou uma pedra de tropeço para os hebreus, para que Deus se voltasse contra o seu povo por causa do pecado do seu povo. Balaão instruiu ali Balaque, os príncipes ali dos midianitas, para que as mulheres midianitas se prostituíssem, deitassem com os homens israelitas e levasse eles a adorarem a Baal, a se envolverem na prostituição. E por causa desse pecado, 24.000 hebreus morreram no arraial naquela ocasião, por causa do plano que Balaão traçou, planejou para que os israelitas caíssem em descrédito diante do seu Deus, por causa da ganância do dinheiro que Balaão não queria perder, deixar de usufruir, de tomar posse das riquezas que Balaque, o rei dos Moabitas, ofereceu. E o preço foi alto. Então, em quem estamos depositando a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança? Balaão deixou de depositar, de confiar em Deus para receber bens materiais. Então a Bíblia nos dá exemplo de homens bons que foram riquíssimos e tementes a Deus, e de homens que tinham o dom da profecia, falava com Deus, mas por causa de riquezas, de bens, perderam a sua intimidade com Deus. Precisamos ter cuidado com essas coisas. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra aramaica que significa ou designa dinheiro ou cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue de Jesus, andaremos na direção oposta e passaremos a viver desenfreadamente em busca da riqueza a qualquer custo. Vemos em nossa sociedade, em nosso país, o materialismo imperando, as pessoas correndo a qualquer custo em busca de riquezas, de posses, de status, passando por cima de princípios da ética, da moral e perdendo os seus valores por causa da ganância, da cobiça, da concupiscência, dos desejos desenfreados pelas riquezas, pelo poder. Jesus não aprovou
a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma demonstração da providência divina. Os escribas e os fariseus achavam que, por serem ricos, eram abençoados. Deus estava aprovando porque eles tinham posses. Mas não é assim que Jesus ensinou. Jesus mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando as nossas atitudes e condutas. Eles são transitórios, bens materiais são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem, pelo ladrão. Pessoas ricas botam a cabeça no seu travesseiro e não dormem. Por causa, com medo, preocupado com o seu dinheiro para que o ladrão não tome posse. É muito grave. Pessoas estão presas aos bens materiais. Não se tornam donos delas. As riquezas, o dinheiro é que dominam essas pessoas. Se tornam escravos das riquezas. Por isso que Jesus vai dizer que muitos estão presos às riquezas e poucos alcançam a salvação, porque o seu coração está preso ao dinheiro. Os evangelhos sinóticos vai nos trazer uma passagem onde Jesus vai ter um encontro ali com um jovem rico. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 30, Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 19, do 16 ao 30. E aquele jovem pergunta a Jesus o que é necessário para ter a vida eterna, e Jesus vai dizendo a ele tal, o que é necessário, tal. Ele disse, tudo isso eu faço. A Jesus, então falta uma coisa, vende tudo o que tu tem, compartilha com os pobres, com os necessitados, e vem me segue, terá uma coroa, riquezas no céu. Aquele jovem, porque era dono proprietário de muitos bens, muitas riquezas, muitas fazendas, se entristeceu, porque não queria se desfazer das suas riquezas. Mas, se compararmos a história desse jovem com a de Zaqueu, que também está lá em Lucas capítulo 19, Zaqueu era o chefe dos publicanos e tinha muitas posses. E Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Quando Jesus vai passando, ele diz, Zaqueu, desce que hoje me convém ficar em tua casa. Quando Zaqueu está ali, Jesus está ali, Zaqueu diz, mestre, Zaqueu vai dizer, mestre, se roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus vai dizer, este verdadeiramente é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa. Qual a diferença de Zaqueu para aquele jovem? A diferença está em seu coração. Onde estava o seu coração? O coração de Zaqueu não estava nos bens materiais. O coração do jovem estava nos bens, nas riquezas. Será que Jesus falou para aquele jovem vender tudo que tinha e ficar? Não, é porque o coração do jovem estava nas riquezas. Jesus não disse a Zaqueu, vende tudo que tem e me segue. Não. Por quê? Porque o coração de Zaqueu não estava nas riquezas. Zaqueu tinha sede de encontrar a graça, a comunhão com Deus. Pouco importasse as riquezas. O jovem não. Quando Jesus disse aquelas palavras, ele foi embora triste. Aí Jesus vai dizer, ó, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque esses que estão com o coração preso no dinheiro se tornaram escravos das riquezas.
E é difícil. Quando se torna escravo de bens materiais, se liberta. Porque aquilo se torna o Deus daquela pessoa. Se torna o seu Deus, o seu dono, o seu senhorio. Domina aquela pessoa. E isto foi o que aconteceu com Balaão. O crente deve ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Jó capítulo 1, versículo 21. Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas. Nós pontuamos Abraão, os patriarcas eram riquíssimos, abençoadíssimos. Mas o seu coração não estava em bens materiais, porque é tudo perecível, tudo fica. E nós morremos e tudo fica, passa para alguém. Porque vamos depositar o nosso coração, a nossa segurança em bens materiais. Novamente, a pandemia veio mostrar aí que não existe rico nem pobre, nem feio nem bonito, nem gordo nem magro, nem preto nem branco. Homens riquíssimos, mulheres riquíssimas, desceram à sepultura, como também pessoas simples, humildes, também desceram à sepultura. E tudo ficou aí, para alguém possuir enquanto está vivo, e estes que estão possuindo vai perecer também, e outro vai tomar conta. Então tudo é passageiro, tudo fica, tudo é vaidade, como disse Salomão. Então temos que colocar nossa confiança em Deus. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus. E toda a bênção vem dele. Deus criou todas as coisas. Ele é o possuidor, o proprietário de tudo. Nós somos apenas mordomos, administradores, dispenseiros. O crente não pode ser avarento ou acumulador do egoísmo, ser egoísta. Porque tudo é de Deus, tudo provém de Deus. Até esse ar que respiramos é Deus que nos dá, que nos abençoa com ele. No dia que ele faltar, com 2 dias começamos a feder, a apodrecer, a ser comido por bichos. Em quem estamos depositando a nossa segurança? Em quem estamos depositando a nossa segurança? A idolatria ao dinheiro, nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança, como diz o apóstolo Pedro, nossa confiança deve estar em Jesus. Não levaremos nada deste mundo. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo o que fizemos com nossos bens e talentos que Deus nos confiou. Enquanto estamos nesta terra, teremos que prestar contas. Jesus nos chama para uma tomada de decisão. Servir a Deus ou a mamão, ou as riquezas, ou a bens materiais. A dedicação a um destes vai gerar exclusão de outro ou do outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Quem é o seu dono? Quem é o seu senhor? Quem é que lhe domina? É Deus ou as riquezas? Muitas pessoas estão presas nas riquezas, presos escravos, e acham que não. Mas se fizer uma reflexão mais profunda, olhar para dentro de si, verá. Estão presos pelo amor a riquezas,
escravos literalmente. Aquilo está substituindo o seu relacionamento com Deus. Aquilo tornou-se o seu Deus. Ninguém pode servir a Deus ou as riquezas. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. No momento que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens e mamão que as riquezas podem oferecer a seguir a Deus, certamente sua espiritualidade e comunhão com Deus pode estar seriamente comprometida. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que Ele abomina a idolatria. Ninguém deve e pode substituir o nosso Deus. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, registrado lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Na parábola do rico insensato, que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21, Jesus vai apontar 3 erros cometidos por aquele homem. Primeiro, ele achava que tudo o que sua alma precisava era bens materiais. Bens materiais. Ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais. Ele acreditava que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo de que logo seria intimado para comparecer perante Jesus. Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Ninguém sabe o dia que irá partir deste mundo. O momento, a hora. Tantos são pegos aí de surpresa. Ricos, pobres, famosos, anônimos. Quando a hora chega, não tem prorrogação. E tudo fica. Tudo fica. Mas a palavra de Deus, ela permanece, ela se cumpre. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nelas. Vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucrar em benefícios e bens materiais. Se não tivermos cuidado, podemos acabar nos preocupando mais com problemas mundanos e perdemos o foco de que devemos colocar Deus em nossa vida, no centro da nossa vida, e não a busca desenfreada a qualquer custo por riquezas, bens materiais, por poder. Vivendo a quietude espiritual em Deus. Os males advindo das preocupações. Não é somente mamão ou as riquezas que podem nos levar à queda. Preocupações demasiado com o futuro e com a nossa subsistência pode comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Isto não quer dizer que não devemos ou devamos nos esforçar, estudar, nos dedicar, nos esmerar, nos aperfeiçoar, sempre buscando melhorar, aprender, conhecer, evoluir. Isso glorifica a Deus também. Isto glorifica a Deus. Deus nos fez pessoas sábias. Deus nos mandou crescer, multiplicar, evoluir. O conhecimento, todo conhecimento vem de Deus.
O apóstolo Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então, é um mandamento, uma ordenança divina que aprendamos, que cresçamos. A diferença é que não jamais possamos perder o foco. Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas. As demais coisas, ao seu tempo, serão acrescentadas. Mas jamais nada nem ninguém deve substituir Deus em nossa vida. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração ao nosso Criador, ao nosso Pai. O materialismo afastou o homem da sua quietude, da simplicidade. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa uma referência às aves, quando ele diz: elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial o sustenta. O Pai Celestial o sustentam os que vivem com maus pressentimentos, em aflições, angústias, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando promessas divinas. Obviamente que não devemos ser preguiçosos também. Equilíbrio, maturidade. Temos que trabalhar, temos que crescer, temos que evoluir, temos que procurar o melhor desta terra, porque em tudo glorificamos a Deus. A diferença é não depositarmos a nossa confiança, a nossa segurança em riquezas, porque tudo é passageiro, tudo é perecível aqui neste mundo. Nada, absolutamente ninguém nem nada deve substituir Deus em nossa vida. Primeiramente Deus. A diferença está aí. Primeiramente Deus. Não vivam inquietos, preocupados, em aflições, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. Muitos vivem desenfreadamente procurando, buscando riquezas, buscando poder a qualquer custo e deixa de viver sua vida. Deus tem um chamado para esta pessoa. Quando eu estiver X idade, eu vou. Quando eu estiver casado, eu vou. Quando eu concluir minha faculdade, eu vou. Aí concluir a faculdade. Quando eu fazer minha pós-graduação, eu vou me dedicar a Deus. Aí faço a pós-graduação. Quando eu fazer meu mestrado, aí o tempo vai passando. Quando eu tiver minha família, o tempo vai passando. Quando eu tiver meu automóvel, quando eu tiver minha casa. E a vida passa e deixamos de viver as etapas. Quando chega lá no fim, que às vezes conseguiu aquilo que desejava, que olha para trás, a vida passou. Aí não vai desfrutar daquilo que tanto almejava, porque chegou o tempo de partir e aquilo que conquistou vai ficar para outro desfrutar. Deixou de viver a beleza da vida. Tem sentido isto? Não tem sentido, né? Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo deixam de existir. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidaria Deus dos seus filhos também? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ao seu tempo Deus acrescentará.
Nesse tempo marcado pelo imediatismo, ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a paz em Deus, a calma que vem do Senhor, pois nele encontramos descanso. Em quem estamos depositando a nossa segurança? Fiquemos com essa reflexão. Em Deus ou nas riquezas ou nos bens materiais? Que Deus em Cristo abençoe a tua vida.